Meu nome é Ellen. Eu faço Artes Visuais Licenciatura. Isso quer dizer que eu quero ser a Prof. Ellen. Bom, por que eu quero ser professora? Nessa época todo mundo fala mal de ser professor. Bom, vou contar uma historinha de quando eu era menor. Eu tinha uns 10 anos de idade e eu morava numa cidade bem pequenininha. Então, todo mundo estudava junto, da primeira série até se formar. Então, quando um aluno novo chegava, era a atração da sala. E eu lembro direitinho, quando lá pela minha quarta série, chegou uma garota nova. E ela falava alto e ela era o centro das atenções. E uma das primeiras coisas que ela falou foi que os professores eram um bando de vagabundos. Bom, ela chegou numa época de greve dos professores. Uma das muitas que a gente passou no nosso coleginho público. A questão é que o argumento dela era que os professores eram um bando de vagabundos porque eles sabiam que eles iam ganhar mal. Então, por que eles quiseram ser professores desde o começo? Eles não tinham o direito de reclamar. Eu fiquei chocada com aquilo. Quão ignorante ela era. Não preciso nem dizer que eu nunca fui amiga dela. Bom, a questão é que a minha mãe era professora. Ainda é. Então, a minha ideia é que os professores eram seres nobres, fundamentais para uma sociedade. E olha, se todo mundo pensasse no salário, não iríamos ter nenhum professor. Vou contar outra historinha. Quando eu tinha uns 14 anos, eu ajudava meus colegas em matemática. Afinal, eu era boa nisso. E eles não eram. Eu ficava enlouquecida como eles não conseguiam pensar em uma coisa simples. Se não tinha a fórmula do lado, eles não resolviam o problema. Porque a causa disso, eu pensava que faltava lógica na cabecinha deles. Isso porque faltavam bons professores. Bons professores que eu digo, aqueles que não só se importam em passar o conteúdo, passar matéria em matéria, fazer você decorar milhões de datas históricas ou milhões de fórmulas matemáticas. A questão é que, para mim, um bom professor é aquele que faz você compreender quando você usa isso e quando você improvisa. A questão, um bom professor, para mim, era aquele que te fazia pensar, aquele que te ensinava a pensar. Bom, eu disse que eu faço artes visuais, então eu tenho que usar um exemplo do meu cotidiano. Vou falar da cerâmica. Bom, na cerâmica, eu vi recentemente que você não modela, você molda o seu trabalho com as suas mãos. O que isso quer dizer? Qual é a diferença disso? É que modelar vem da ideia de que você cria algo do nada, algo que você pega o barro e transforma ele conforme você deseja. Que talvez não seja isso. Moldar é que você precisa de um molde, algo para servir de exemplo. No caso, as suas mãos. Mas o que isso tem a ver com ser professor? Bom, eu acredito que é exatamente isso que você precisa saber para ser um bom professor. Você não modela os seus alunos. Você não pode querer que eles sejam de um jeito simplesmente. Então você vai moldar eles. Você vai servir de exemplo. Um bom exemplo.
isso. Espero que vocês tenham gostado do meu filmezinho. E não se importem com o áudio ruim. Um beijo. É isso. Tchau, tchau.